Começa agora mais um programa A Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, fazemos um bate-papo sobre temas que afetam a vida da classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e hoje estou com Antônio Macapá, que é diretor do sindicato e dirigente da CSP Condutas Regional. Tudo bem, Macapá? Tudo bem, Ana? Um grande prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Macapá. Macapá, o tema do nosso programa de hoje é um fato inédito divulgado recentemente. O empresário Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo. Vamos ver um breve vídeo sobre esse tema. O empresário Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da história da humanidade. O marco foi impulsionado pela estreia das ações da SpaceX na Bolsa de Valores Nasdaq em junho. Com uma fortuna estimada em mais de $1 trilhão, o empresário passa a concentrar sozinho uma riqueza equivalente a de bilhões de pessoas em todo o mundo. O caso traz à tona o debate sobre a concentração de renda e o poder dos super-ricos. Enquanto a fortuna de Musk cresce de forma inédita, milhões de trabalhadores vivem com baixos salários e precarização. O que explica uma riqueza dessa dimensão? Quais as consequências dessa concentração de poder e a vida dos trabalhadores? É o que vamos discutir nesta entrevista. Macapá, como a gente acabou de ver, o Elon Musk se tornou o primeiro trilionário em todo o planeta. O que isso revela do mundo que a gente vive hoje? Olha, Ana, eu acho que primeiro revela-se a decadência do sistema capitalista, porque um tempo atrás eu estava num debate e me perguntaram assim se fazia sentido ter bilionários, né? Assim, pô, ter um milionário a gente até meio que entende aí, mas faz sentido ter um bilionário? E nesse debate eu respondia que eu não via sentido nenhum, né, do ponto de vista racional das relações sociais, da humanidade, né, de uma grande parcela que passa fome hoje no mundo. E agora a gente é surpreendido, né, com essa corrida que já vem há alguns anos ocorrendo aí, com o primeiro trilionário da história, né, no mundo. O que é um completo absurdo, uma pessoa concentrar uma riqueza num planeta de algo em torno de 8 bilhões de seres humanos, de pessoas, concentrar riqueza de 3,8 bilhões. Então, assim, é completamente irracional, não tem sentido, não tem lógica nenhuma e só demonstra o quanto que o capitalismo está em decadência, né? Macapá, mas há quem diga que essa fortuna seria fruto do esforço individual do Elon Musk, da sua inteligência, enfim, da sua capacidade individual. O que você acha disso? Então, isso aí é um outro absurdo, porque se utilizam desse discurso, inclusive da chamada meritocracia, né, para dizer que o sucesso dos indivíduos dentro da sociedade que a gente vive tem a ver com o seu esforço individual, que na verdade não é bem assim, né? Se você for pegar a origem dele, da sua família, aí, que é um sul-africano, do seu pai, que inclusive explorava minas, né, de esmeralda na África do Sul, a gente vai ver que essa riqueza ela tem uma origem da sua família, uma origem que vem do seu pai, e depois você vai ver que ele montou um império, né? A partir disso ele montou um império, como é o caso da Tesla, como é o caso da compra do X, que é o antigo Twitter, agora da Space, né? X, que é a grande aposta da corrida espacial, quem vai colonizar a Lua, quem vai colonizar o Mar, colonizar o planeta Marte. Então, tem uma explicação lógica, né, para o que é a riqueza dele, né? E no caso, os trabalhadores estão na base dessa. Isso. A grande questão é, seja explorando uma mina, seja fabricando um carro, como é o caso da Tesla, né, a quantidade de operários que tem concentrado nos Estados Unidos. A gente vê, por exemplo, que todo esse patrimônio que foi construído nessa empresa de carros elétricos na América do Norte, não foi ele que construiu com seu próprio trabalho, né? Foi extraído da mão de obra da classe trabalhadora. Por exemplo, quando você vê mesmo essa questão da SpaceX, desse grande projeto ambicioso, digamos assim, que ele tem de colonizar Marte, né? Um quinto dos recursos da empresa vem do Estado americano. É dinheiro que vem do governo dos Estados Unidos para sustentar, digamos assim, esse império todo que ele possui. E um outro também, né, que a gente tem observado aí, que hoje em dia é muito comum o vazamento de dados, né, que as empresas de tecnologia, que as Big Tech, né,
se utilizam muito disso, né? E quando ele comprou o Twitter, né? Depois virou o X, a gente sabe também que ele tem acesso a informações privilegiadas, dados de muitas pessoas, que ele também utiliza isso como mercadoria, né? Então, assim, não existe um esforço dele, no sentido de que ele sozinho, trabalhando, fruto do suor, de chegar a ter um patrimônio com esse. Um patrimônio como esse, ele se dá basicamente pela exploração dos trabalhadores, e por outro lado também você vê aí que há uma intervenção do Estado, tanto é que nesse período que cresce a extrema-direita no mundo, você vai ver que ele se aliou a esse setor para buscar fazer com que as suas empresas aproveitassem essa onda do crescimento da extrema-direita para lucrar. Então, acho que isso é um bom contexto de onde e como ele faz para chegar a esse trilhão. Inclusive, Macapá, pegando um pouco disso que você acabou de falar, essa relação desses bilionários, do Elon Musk trilionário com os governos, isso realmente é uma situação que influencia muito hoje a atualidade, os países, a realidade dos países. Por exemplo, ele acabou de sair do governo do Trump, né? Exatamente, muito, né, Ana? Por exemplo, recentemente ele defendeu abertamente que se desse um golpe na Venezuela. Por exemplo, quando você vai para a Europa, né, pega a Alemanha, ele foi um dos defensores de que o povo alemão deveria parar de ter vergonha do que foi o nazismo e começar a defender novamente ideias como essa dentro da própria Alemanha. Então, veja, ele não só no governo do Trump, mas ele também capitalizou essa onda do crescimento da extrema-direita no mundo com as suas ideias, com as suas ideologias, defendendo os setores fascistas, apoiando os setores neonazistas e, obviamente, que isso também trouxe resultado e ganhos econômicos muito grandes para suas empresas. Correto, Macapá. Bom, a gente vai dar uma pausa e a gente volta daqui a pouco, logo após o intervalo. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje é o primeiro trilionário do mundo e as consequências disso para a sociedade. Macapá, dando continuidade então aqui ao nosso tema, além desse poder econômico, né, que você falou no bloco anterior, essa relação com os governos, quais as consequências sociais dessa situação? Isso, Ana, o Karl Marx já dizia lá em 1848, né, quando ele lançou o Manifesto do Partido Comunista, que a concentração da riqueza de um lado, inevitavelmente do outro lado vai ter o que? A expansão da miséria, da fome. Então, eu acho que essa é a grande questão que esse debate todo em relação à questão dele ser um trilionário agora, ele traz à tona, né? Sobre a questão das relações sociais e que, de fato, que a gente precisa para as pessoas, né? No nosso planeta. Por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, nós estamos falando que, segundo relatórios divulgados recentemente, né, pela FAO, que é ligado à ONU, que nós temos 660, quase 70 milhões de pessoas no mundo que passam fome todos os anos. E nós estamos falando assim, e o grosso disso, inclusive, está no continente africano. Quando a gente vai olhar para uma situação mais geral, nós estamos falando que quase 3 bilhões de pessoas, 2,8 bilhões de pessoas, têm uma nutrição inadequada, né? Ou seja, não se alimentam da forma correta como deveriam, ou passam fome, né? Algum tipo de necessidade. Então, veja, quando a gente compara para o que ele tem de patrimônio, de riqueza acumulada, nós estamos falando de 1 trilhão, né? Que ele detém sozinho a riqueza de 3,8 bilhões de pessoas no planeta, revela completamente o contraste do que é o sistema capitalista, o que é inaceitável em uma situação como essa, entende? Por isso que eu falei que é irracional isso, que não tem lógica, que não tem sentido.
Inclusive, Macapá, alguns cálculos, né? Tá fazendo o cálculo matemático com essa fortuna. É, se coloca o seguinte, que se o Elon Musk gastasse US$ 1 milhão por dia, ele levaria mais de 2.700 anos, ou seja, quase 3.000 anos, para gastar essa fortuna de 1 trilhão, sem contar que não teria nenhum tipo de juros, né? Nenhum rendimento, nada. Em contrapartida, por exemplo, o trabalhador da Tesla, que faz os carros, né, que custam também Exatamente. milhares de dólares, nem vê, não tem nem ideia do que é esse dinheiro. Não tem e nunca terá, né? Dentro da lógica do que é o sistema capitalista, que é um sistema de acumulação e de concentração de riqueza. Então, isso é fato. Então, assim, se a gente for olhar, por exemplo, hoje, para você acabar com a fome no mundo, vamos pegar esse parâmetro, né? O que é a riqueza dele, que ele tem concentrado com a necessidade das pessoas que precisam comer do básico para sobreviver hoje no mundo. Nós precisaríamos, por exemplo, de algo em torno, né, segundo a própria ONU diz, de cerca de 280 bilhões de dólares por ano até 2030, investindo anualmente, você acabaria com a fome completamente no planeta. Pegar um outro absurdo, né? Se você for pegar, por exemplo, comparado o que são os gastos militares com guerras hoje no planeta, nós estamos vendo uma série de guerras em tudo que é canto, né? 1% do orçamento militar hoje que é gasto com guerras, invadindo o Irã, dizimando a população de Gaza, promovendo um genocídio, ou mesmo as próprias guerras que tem no continente africano, apenas 1% do que se gasta com orçamento militar, você acabaria com a fome no mundo. Então, eu acho que são questões que levantam temas importantes, porque ao mesmo tempo que você tem de um lado uma pessoa que concentrou tanta riqueza em suas mãos, não só riqueza, também poder, porque ele é muito poderoso. Você tem, por exemplo, do outro lado, a quantidade de pessoas que estão passando fome, né? Ou seja, então você vê esse contraste. E depois eu coloquei aqui no debate também os gastos militares hoje, para a gente pensar um pouco. Por isso que eu digo que é um sistema que ele é irracional, é uma lógica que o benefício são um pequeno grupo de grandes empresários. Hoje você tem 6, 7 empresas que praticamente dominam a economia no mundo inteiro, são uma meia dúzia de acionistas, digamos assim, que dominam o capitalismo contemporâneo que a gente vive hoje. Então, é inaceitável o que a gente vê hoje nesse cenário. E qual as alternativas, né? Qual a saída para essa situação, Macapá? Isso, eu acho que a grande questão, Ana, por exemplo, tem todo um debate que existe até bilionários que defendem taxar bilionários. Vai por aí? Vai por aí. Precisam ser taxados? Precisam. Agora, o que a gente precisa de fato é fazer uma revolução social, uma transformação social, porque a única forma dos trabalhadores poderem se apropriar da riqueza que eles produzem, fruto do seu trabalho, só é possível através de uma revolução socialista, né? Da gente ter uma economia planificada, que o centro das pessoas, que o centro da lógica sejam as pessoas, o cuidado com as pessoas, a necessidade das pessoas e dos seres humanos, e não a acumulação individual de riqueza. Perfeito, Macapá. Muito obrigada pela sua participação. Hoje vamos ter que encerrar por aqui. Essa entrevista pode ser conferida na página do YouTube do sindicato e voltamos no próximo domingo. Esperamos todos vocês.